E começando a revisão do capítulo 73 de Boruto. Pois bem, o capítulo tem início com o time 7 chegando ao escritório do Hokage enquanto discutem qual seria a natureza da tal missão que só eles podem fazer. Assim que eles entram no escritório, se deparam com Sumire e Kawaki, onde Boruto comenta que é a primeira vez que vê o Kawaki desde que voltou à vida, um detalhe que muitos estão interpretando como um erro de continuidade, assumindo que nesse meio tempo eles já teriam se encontrado, já que no capítulo 70, Naruto, Sasuke e Boruto estavam do outro lado da porta da sala onde o Kawaki estava, a mesma sala onde aconteceram diálogos em capítulos posteriores. Mas percebam que em nenhum momento eles são mostrados juntos na mesma sala. No capítulo 71, Shikamaru parece estar falando com Boruto, Sasuke e Naruto na entrada da sala, e no 72 ele está falando com Naruto e Kawaki dentro da sala. Ou seja, parece que Sasuke e Boruto nem mesmo chegaram a entrar na sala, o que justifica Boruto e Kawaki não se encontrando até agora, sem contar que o Kawaki ainda estava em observação, ele nem voltou para a casa dos Uzumakis nesse meio tempo. Mas enfim, prosseguindo, Boruto e Kawaki trocam algumas palavras sem mostrar muita surpresa ou animação, enquanto a Sumire, com sua boa e velha expressão de apreensão e desconfiança, olha para o Kawaki lembrando do que ele disse sobre ter matado Boruto, logo mais cumprimentando Boruto aliviada por ele estar bem, o que indica que ela está sentindo um clima pesado em volta do Kawaki e que o Kawaki não se sente aliviado com a ressurreição do Boruto, o que fica mais evidente quando ele solta um olhar bem suspeito em direção ao Boruto logo em seguida. Porém, o Konohamaru, que também estava na sala, corta esse clima entre aspas amigável, chamando a atenção de todos, e o Shikamaru vai à questão principal falando das situações perigosas que Konoha vem enfrentando ultimamente. Basicamente, ele faz um resumo de todos os últimos acontecimentos que nós leitores já sabemos, indo da situação em que Boruto e Kawaki se encontram, sendo cada um deles ameaças a Konoha de seu próprio modo, até a situação atual envolvendo Amado, Kodo e Eida, assim como tudo relacionado ao que já se sabe sobre o fascínio. Até que finalmente ele entra no tópico da missão, explicando que a prioridade é evitar que a Eida seja transformada em inimiga a todo custo, e ainda destaca que suas ações definiriam se a Eida iria acabar sendo amiga ou inimiga de Konoha. Por fim, revelando que a tal missão consiste em conviver com a Eida, deixando todas as crianças confusas. Aliás, aqui há um detalhe que está deixando os fãs do Boruto meio bravos, porque ele não sabe o significado de conviver. Algo parecido também já aconteceu lá quando o Amado foi admitido em Konoha, o que pode até fazer alguns interpretarem que se trata de uma característica do personagem, que o Boruto é um gênio, porém tem um vocabulário limitado, ou que emburreceram o personagem. Mas na realidade o que acontece é que na versão original japonesa, o Shikamaru usa uma palavra que não é comumente usada. E no Japão, até uns 15 anos de idade, muitas crianças não conhecem todas as palavras do vocabulário japonês ou palavras que são transcritas para o japonês. Então sim, faz sentido Boruto não saber do que o Shikamaru estava falando. Seguindo com o diálogo, mais detalhes da missão são explicados enquanto a Eida assiste tudo surpresa com o fato de que ela vai morar junto com Kawaki. Basicamente, se tratará de uma missão de vigilância em que os únicos que irão coabitar serão Boruto, Kawaki e Eida, já que métodos normais seriam inúteis por conta da habilidade da Eida. Sendo assim, Kawaki e Boruto seriam seus guardas para garantir que ela não faça nada de errado ou no mínimo determinar o quanto ela estaria disposta a cooperar com Konoha. Até que em um certo momento, Kawaki pergunta ao Shikamaru o que acontece se ela decidir não cooperar com o plano. Em resposta, o Shikamaru explica que obviamente ela teria que desistir da chance de ser aceita em Konoha, porque por mais que eles não queiram irritá-la, limites têm que ser impostos, porém ele tinha um pressentimento de que ela aceitaria a proposta de coabitação, revelando muito contragosto que a Eida tem uma queda pelo Kawaki e que isso seria crucial para o sucesso da missão, mais uma vez deixando todos surpresos e confusos, e a Eida, que estava observando tudo em paralelo, praticamente tendo um ataque do coração ao ponto de acordar o Demon, enquanto o Amado apenas observa tudo sem entender absolutamente nada, finalmente conseguindo algo que ela tanto procurou, estar amando. Prosseguindo, Shikamaru explica que essa era a única razão dela estar vindo para Konoha, portanto o Kawaki deve ser cuidadoso em como reage a ela. Até que o Boruto questiona os motivos da Eida, já que com sua habilidade ela teria inúmeras opções, e a Sumire mostra entender o lado dela, supondo que ela apenas quer experimentar um romance completamente normal. O Kawaki, por sua vez, não vê mínimo sentido em tudo isso e chama a Eida de idiota.
E nisso Shikamaru avisa que ele deve evitar dizer coisas ruins sobre ela, logo mais dando um resumo sobre tudo que já se sabe do Seiringan até o momento. Por fim, esclarecendo que tudo que foi dito até agora é considerado vazado e revelou a missão sabendo disso, terminando esse trecho do diálogo respondendo diretamente para Eida que as medidas diplomáticas já começaram. O que praticamente explica o motivo dele não ter usado as habilidades da Ino para discutir a missão. Ele quis ganhar a confiança da Eida e deixá-la à vontade. Eles até poderiam ter falado através das habilidades da Ino, mas isso poderia dar espaço para desconfiança por parte da Eida e ela já está ciente que eles são capazes de se comunicar por telepatia. Mas enfim, resumindo, Kawaki conclui que basicamente eles teriam que monitorar a Eida, mas da maneira mais gentil possível, o que obviamente o deixa bem incomodado ao ponto de preferir lidar com Kodo do que com essa missão. Mas o Shikamaru também destaca em como obter a ajuda da Eida pode ser útil na questão do Kodo. Além disso, não apenas o Kawaki, como também o Boruto teria suas responsabilidades, além de monitorar a Eida, servindo como um mediador entre Kawaki e Eida, já que o Kawaki não conseguiria lidar com tudo sozinho. O que também deixou Boruto bem incomodado com essa missão, a considerando irritante. E por fim, Sarada e Mitsuki junto ao Konohamaru são encarregados de vigiar os três, reportando a situação ao Shikamaru e se preciso resolvendo qualquer problema, já que eles não têm ideia de quando o Momoshiki pode acabar se manifestando novamente. E além disso, Shikamaru também avisa que eles não têm ideia de como o fascínio vai afetá-los, portanto ele deixaria a unidade sensorial à disposição para eles reportarem qualquer comportamento estranho. E após dar mais umas instruções de como eles devem agir diante de certas circunstâncias da missão, o Shikamaru faz uma pergunta decisiva ao time 7, dizendo que não está perguntando se eles podem ou não fazer isso, mas se eles farão ou não. Sendo assim, em uma cena impactante, o Boruto responde que a resposta é óbvia, já que não parece haver a opção de dizer não. E chegando ao final do capítulo, o foco muda para Naruto e Sasuke conversando sobre essa missão no terraço, onde a verdadeira natureza da missão é revelada, uma prisão domiciliar disfarçada em que não só a Eida, mas Boruto e Kawaki também seriam monitorados. Segundo Naruto, a ideia é que uma vez que Boruto e Kawaki não obedeceriam se fossem ordenados a ficar de fora da situação, lhes dar uma missão e responsabilidades é uma forma inteligente de colocá-los sob controle. Porém, ao mesmo tempo, no escritório do Hokage, por um piscar de olhos, o Momoshiki aparece colado no Boruto como uma sombra, sendo visto pelo Kawaki e sentido pelo Sasuke, que descreve a sensação como parecida com a que ele teve no dia que viu o Momoshiki com seu Rinnegan, o que está fazendo muitos acreditarem que ele pode ter algum resquício das habilidades do Rinnegan, mas esse é um assunto para depois. E assim o capítulo termina em uma última cena da Ida dizendo que o Shikamaru tem ideias intrigantes. Agora, indo para as considerações finais, esse foi um capítulo bem complicado. Para início de conversa, diria que ele está dentro do que se espera após um capítulo como o anterior. Já estava óbvio que o capítulo seria mais parado, um capítulo de transição e configuração da trama, se focando nos preparativos do time 7 ou, na melhor das hipóteses, no que o Kodo estava fazendo em paralelo. Quem esperou por algo frenético, como o Kodo atacando o Konoha logo de cara e tal, viajou um pouco. Até aí, ok, se não fosse pelo fato de 70% do capítulo consistir basicamente em um grande resumo dos últimos acontecimentos que todos já sabemos e que não acrescenta praticamente nenhuma informação nova e diálogos que dão voltas e voltas para chegar num determinado ponto. Eu não lembro de até hoje ter visto um capítulo tão lento, cansativo, excessivamente estendido e que desperdiçou tantas páginas com absolutamente nada quanto este. Acho que nem o capítulo 62 foi pior. Tudo bem que há capítulos que são meio enrolados ou repetem informações aqui ou ali, mas dessa vez foi ridículo. Eu entendo que dentro do contexto da história que está sendo contada, há necessidade de situar o elenco sobre o que está acontecendo em volta do protagonista, mas isso pode ser feito de maneira mais eficiente. Bastaria um quadrinho com o Shikamaru dizendo: então vamos recapitular tudo o que aconteceu nos últimos tempos, um quadrinho demonstrando passagem de tempo, sei lá, com um close num relógio ou algo assim, e um quadrinho com o Shikamaru dizendo: então vamos discutir sobre os detalhes da missão, e pronto, tudo resolvido.
Qualquer leitor que se preze teria a noção de que agora o time 7 estaria a par de todos os acontecimentos até então. E se a intenção é segurar o conteúdo para o volume acabar num cliffhanger, o capítulo pode ser preenchido de outras formas, mostrando como outras vilas estão lidando com a situação, momentos de alívio cômico com outros personagens, sei lá, qualquer coisa que não seja uma recapitulação dos últimos acontecimentos. Chega a ser engraçado como o mangá saiu de um capítulo redondinho e bem amarrado como o anterior, onde houve um ritmo bem fluido e cada acontecimento e diálogo teve o seu valor, para um capítulo assim. A arte, apesar de alguns fundos brancos aqui ou ali e um errinho com as bandanas de Boruto e Sarada igualmente riscadas em uma das páginas, em geral diria que está nos conformes de um capítulo de Boruto. Pelo menos os traços estão bem consistentes em comparação ao capítulo passado. As cenas com Eida no trem foram as mais expressivas e que tiveram o melhor enquadramento e qualidade visual. Pelo menos conseguiram passar o sentimento que ela estava sentindo no momento, diferente do choro da Hinata no capítulo passado. Porém a quadrinização tá daquele jeito. Várias páginas com quadrinhos grandes que tomam quase toda uma página inteira, 3 quadrinhos por página e páginas inteiras focadas em um único acontecimento. Parece até que o Kishimoto e Ikemoto escolheram esse capítulo para encher linguiça de todas as maneiras possíveis. Mas enfim, mais um capítulo para cumprir tabela e preencher volume, como os capítulos 62 e 70. A única razão que eu vejo para o capítulo ter sido assim, como eu já disse, é dar uma segurada no conteúdo. Às vezes o roteiro não é grande o suficiente para preencher um volume inteiro e o autor tem que dar uma alongada em determinados pontos para fechar o volume num cliffhanger, uma reviravolta ou gancho para o próximo volume. Ou talvez o Kishimoto tenha sentido a necessidade de dar essa recapitulada nos últimos acontecimentos porque a obra de fato está próxima de um time skip. Bom, apesar desses problemas, acho que o capítulo cumpriu seu papel em criar um clima de tensão entre Boruto e Kawaki após tudo o que aconteceu, deixar Sasuke e Kawaki alertas quanto ao Momoshiki, evidenciando sua presença e dar início a essa nova missão do time 7, movendo a trama mesmo que um pouco. E falando dessa missão, confesso que foi mais interessante do que eu poderia imaginar. A princípio pareceu uma missão meio boba e até vergonha alheia em certos pontos, um banho de água fria para quem esperava por algo mais intenso, talvez uma missão de escolta, bem como eu sugeri na revisão passada, até que as verdadeiras intenções do Shikamaru foram reveladas. O plano do Shikamaru de colocar todos numa prisão domiciliar disfarçada de missão foi bem inteligente. A Eida é mantida isolada do restante da população da vila, resolvendo um dos problemas que eu apontei em outras revisões, porque a Eida solta em Konoha é um risco para a população em si. Boruto e Kawaki são mantidos ocupados para que não tomem ações precipitadas como anteriormente, se jogando em conflito direto contra o Kodo, e ao mesmo tempo faz parecer que Konoha pode mantê-los sob controle e usá-los em seu benefício, acalmando os ânimos dos outros Kages. Por mais que ainda seja arriscado deixar Kawaki e Boruto na mesma casa depois de tudo que aconteceu e que futuramente essa situação possa se tornar uma bomba que vai explodir na cara de Konoha, diria que ainda é a melhor solução para gerenciar tantos problemas e riscos à vila ao mesmo tempo em um curto prazo. Apesar disso, achei meio estranho ele deixar o time 7 encarregado de lidar com Boruto caso ele enlouqueça. Acho que o Sasuke seria a melhor e única escolha, já que é o único que tem alguma chance contra o Borushiki, mas eu dou o benefício da dúvida, pode ser que eles recebam suporte de outros ninjas incluindo o Sasuke. Pelo menos agora, Sarada e Mitsuki têm alguma função e estão mais inseridos no plot principal, se bem que eu não sei se eles terão problemas com o Momoshiki tão cedo, pois o capítulo 72 deu a entender que de agora em diante, o Momoshiki só pode dominar o Boruto se o Boruto permitir. Não sei quanto a vocês, mas a menção de que eles não têm ideia de como o fascínio afetará o restante do time 7 e o Shikamaru pedindo para que eles relatem qualquer comportamento estranho, me passa muito a vibe de que alguém do time 7 será imune ao fascínio, muito provavelmente o Mitsuki, o que confirmaria a teoria de que ele tem DNA do Toneri, algo que todos teorizam desde que o personagem foi introduzido, além de inserir o Toneri e o Orochimaru em tudo que está acontecendo atualmente. E um detalhe que eu vi pouca gente comentando é o fato da Sumire também ter sido convocada para a missão. Qual seria a função dela afinal? Dar manutenção periódica para Kawaki, Eida e Daemon? Não se esqueçam que esses dois também são ciborgues? Ou seria algo mais?
como por exemplo, vigiar os passos de todos, incluindo do próprio time 7, e se reportar secretamente ao Shikamaru, como supostamente ela estaria fazendo com o amado. Bom, talvez eu esteja dando muita moral para Sumire, mas eu ainda espero vê-la sendo útil como ninja no contexto do mangá. Mas eu tenho um palpite de que talvez ela possa representar uma importante vantagem contra o fascínio por conta do Nue, que assim como os Otsutskis, é um ser interdimensional e que supostamente não compartilha a biologia com os seres da Terra, então há a possibilidade do fascínio não ter poder sobre ele. E detalhe que ela tem um Nue no contexto do mangá, ele é descrito como uma das técnicas que ela pode usar nos extras do volume 5. Seria bem interessante se o Shikamaru tivesse a colocado na missão por ter suspeitas quanto a isso. Seria uma ótima forma de dar relevância e aproveitar a personagem. E apesar de sentir que essa convivência com a Ada vai mais pro lado do alívio cômico e triângulos amorosos, especialmente se o time skip não estiver tão próximo e tivermos um arco em volta dessa missão, já até consigo imaginar cenas engraçadas envolvendo a Ada se jogando em cima do Kawaki, enquanto ele se esforça para ser gentil com ela, e o Boruto modera os dois, a Ada com ciúmes da Sumire e por aí vai. Consigo ver um enorme potencial em toda essa situação. Pode ser a partir daqui que a relação entre Kawaki e Boruto começará a se deteriorar, seja pelo Boruto se intrometer sempre que o Kawaki tenta destratar a Ada de alguma forma, ou pela presença do Momoshiki se mostrando cada vez mais constante, fazendo com que o Kawaki veja o Boruto como uma ameaça e até tente matá-lo de novo. Abre uma brecha tanto para a criação de um laço de amizade entre a Ada e todos os envolvidos na missão, quanto uma eventual desavença entre Ada e Konoha, já que se trata de uma prisão domiciliar e alguma hora ela vai cansar disso, o que daria um conflito interessante. É uma oportunidade de conhecermos a Ada e seu passado mais a fundo à medida que ela for se abrindo com todos, e acima de tudo os laços entre Ada e Kawaki se estreitando, talvez com Kawaki tendo cada vez mais influência sobre ela, pode ser um detalhe importantíssimo no futuro, pois pensem comigo, quando Kawaki tiver a sua reviravolta, supostamente se voltando contra o mundo ninja, o que o impede de usar a Ada como uma ferramenta para os seus propósitos? Como Shikamaru deixou bem claro, a Ada tem potencial para dominar o mundo se quiser. Manipular e chantagear os Kages e Daimyos com fascínio, assim trazendo o fim da Era dos Ninjas, não seria um problema. Enfim, essa situação dá base para muita coisa interessante. E sim, eu sei que a essa altura muitos podem estar sentindo falta de uma presença maior do Naruto agindo como Hokage, porque até agora tudo parece estar nas mãos do Shikamaru, passando a impressão de que no momento ele é mais Hokage do que o próprio Naruto, mas é aquela coisa, o Shikamaru é o cérebro, o Naruto é o coração e o Sasuke é a espada da vila. Cada um vai tomar a dianteira dependendo das circunstâncias, e o Shikamaru é a melhor escolha para lidar com essa situação. Particularmente estou adorando todo o destaque que ele vem recebendo nos últimos capítulos. É tudo que eu espero do personagem. Quanto ao Sasuke sentindo a presença do Momoshiki no final do capítulo, o ponto do capítulo que está sendo mais discutido pelo fandom, fazendo com que muitos fiquem otimistas com a possibilidade do Sasuke recuperando o Rinnegan, ou até mesmo de já ter recuperado o Rinnegan, bom, por enquanto, até que sejam dadas mais informações, eu prefiro acreditar que essa sensação é nada mais do que uma intuição, um desconforto, um mau pressentimento, nada relacionado diretamente a algum resquício de habilidade do Rinnegan. Mas também não duvido que o Sasuke ainda tenha o globo ocular mesmo que parcialmente inutilizável, mantendo uma certa visão vestigial, assim como algumas habilidades de percepção do Rinnegan. Lembrando que mesmo sem olhos, o Madara conseguia usar a absorção de chakra e as estacas negras, ou mesmo que o olho dele está passando por um lento processo de regeneração, seja por algo natural do Rinnegan ou por tratamentos médicos da Sakura, recuperando as suas habilidades aos poucos até estar completamente curado. Como eu já disse em outras revisões, acredito que o nerf em Naruto e Sasuke foi algo temporário. Pra mim tá mais do que óbvio que até o final da obra, ambos devem recuperar tudo o que perderam e teremos um fanservice com os dois lutando em seu 100% contra um grande vilão, nem que seja nos últimos arcos. Há N formas do Sasuke recuperar o Rinnegan ou despertar um novo, e a Biju renascendo algum tempo depois após a sua morte é uma regra que até agora não foi contornada ou quebrada.
Por fim, com relação ao que podemos esperar nos próximos capítulos, diria que voltamos ao patamar do capítulo 71. Esse capítulo foi um pé no freio com relação ao capítulo 72, que passou a impressão de que o Kodo estaria prestes a invadir Konoha, que esse seria o melhor momento para isso e que o próximo arco seria em volta dessa invasão. Depois desse capítulo, me parece improvável que a invasão vá acontecer antes da chegada de Ada e Daemon a Konoha. Claro que as chances não são nulas, mas tudo parece indicar que essa missão de convivência de fato vai acontecer nos próximos capítulos e sem interrupções. Acho que as melhores chances para o Kodo atacar seriam num cenário onde Boruto e Kawaki não estariam na vila, o que parecia ser o rumo mais lógico anteriormente. Porque no momento eu não sei se o Kodo teria condições de invadir Konoha com tanta gente poderosa no mesmo lugar. Mesmo que ele tente fazer algo nos 4 dias restantes antes da chegada de Ada e Daemon, ele ainda teria que enfrentar Kawaki, Boruto, Naruto e Sasuke ao mesmo tempo, e não acho que os minions do Jubi sejam o suficiente. Acho que o Kodo tem que ir atrás de aliados úteis, ficar mais forte e, acima de tudo, achar uma forma de lidar com Daemon, o que pode levar tempo. Por isso que eu não sei dizer se o que estamos vendo aqui são pormenores sendo resolvidos antes do time skip, ou seja, o volume 19 ainda pode ser o último pré-time skip como se acreditava, e essa convivência com a Ada será algo que ficará em off no período de 2 anos entre a parte 1 e a parte 2, ou o início de um novo e longo arco. O negócio agora é esperar por um gancho no capítulo 75, último do volume 19, que defina o rumo que o mangá vai seguir daqui pra frente. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado da revisão e nos vemos no próximo vídeo.